Olá, meu nome é Maris Salete de Muner, eu sou TAI aqui na Escola Paulista, né? Sou concursada, trabalho como chefe de pronto-socorro e tenho um envolvimento com o ensino bem importante, sou professora afiliada de ensino desde o início, desde que surgiu essa oportunidade. Contando aí um pouquinho da minha história acadêmica, como eu cheguei até aqui. Bem, eu nasci no interior do estado do Espírito Santo, num municípiozinho chamado Alto Santa Júlia, município de Santa Teresa. Um municípiozinho com poucos habitantes, né? Mas tinha uma escola primária, na época a gente chamava de primário. Lá eu fiz toda, do primeira à quarta série, que é uma parte hoje do dito ensino fundamental, né? Na realidade, com 7 anos de idade, a idade que a gente ia para a escola, eu ganhei do meu pai um caderninho de 16 folhas, um lápis, uma borracha. E meu pai, apesar de semi-analfabeto, ele tinha muito claro na mente dele que a única coisa que um pai pode dar ao filho que ninguém rouba é o ensino, né? É o estudo, né? Saber assinar o nome, enfim. E, na realidade, eu era muito ligada à terra, muito ligada ao meu pai. E no primeiro ano, com 2, 3 semanas de aula, eu fugi da escola. E aí meu pai encunhou uma enxada do meu tamanho, eu era pequenininha, e me levou para o mato para trabalhar e falava: é essa vida que você quer para você? E aí eu pensei bem e disse: não, vou voltar para a escola, mas vou até o final. O final seria a faculdade, porque eu tinha 2 tios que tinham formado em engenharia florestal. Então eu tinha mais ou menos uma ideia, né? Pouca, mas eu tinha. Voltei para a escola, me esforcei, estudei lá até a 4ª série. Depois da 4ª série, na realidade, não tinha mais como estudar lá, e eu fui para a capital, morar com uma tia minha. Essa minha tia me ajudou muito e cumpriu o papel de mãe na minha vida, na realidade, né? Eu tive 2 mães, né? A partir daí, eu fiquei 5ª e 6ª série estudando na capital em Vitória, mas eu sentia muita falta de família. Então eu retornei para um município mais perto, chamado Colatina, e lá eu terminei o 2º grau, dito ensino médio hoje. Acabando o ensino médio, né, que era o 2º grau, eu fiz um curso chamado Habilitação Básica em Saúde. Esse curso não te dava muita base, eu sempre estudei em escola pública, meus pais muito pouco recurso, eles quase não conseguiam nem se sustentar na realidade, né? Ele trabalhava à meia, tudo que ele produzia ele dividia à meia com meu avô. Daí terminei lá o ensino do 2º grau, fui para Vitória para fazer o cursinho, né? Porque só com esse ensino público, habilitação básica em saúde, eu não conseguiria, na minha mentalidade, eu não conseguiria passar no vestibular. E dito e feito, fiz o vestibular como trainee e fui fazer o cursinho. Como eu disse, os recursos eram muito poucos, então eu cuidava de uma criança durante o dia, que era minha sobrinha, e estudava no cursinho durante a noite. Aí minha irmã, que pagava o meu cursinho em troca de eu cuidar da filha dela. Minha irmã trabalhava fora, né? Não deu certo, né? Criança pentelha, enfim, me importunava a vida, eu não conseguia estudar. Aí conversei com a minha irmã e eu voltei para a casa da minha tia, aquela primeira tia que me ajudou a sair de lá do interior, né? E ali eu fiz um simulado num outro cursinho que era muito bom, chamado Colégio Nacional. Consegui aí 60%, acho que 70% da bolsa, se eu não me engano, e no primeiro simulado eu consegui 100%. Com isso, eu consegui entrar no vestibular, né, na Universidade Federal do Espírito Santo, isso em 1986, né? Durante a faculdade, logo no primeiro ano, eu me apaixonei por anatomia, gostava bastante e fui monitora de anatomia. Monitoria oficial, né, fiz uma prova, fui monitora durante 5 anos e eu consegui uma bolsa da monitoria, que na época a bolsa era muito boa, era um salário mínimo. Eu consegui essa bolsa e com isso eu consegui custear os meus estudos, né? Comprar livros, meu pai conseguia me ajudar um pouca coisa, né? Minha tia me ajudava bastante e com dinheiro de bolsa eu fui estudando, enfim, fui levando o curso de medicina. Durante o curso de medicina, a minha turma
37, a turma 37 da UFES, a gente, na realidade, 90% da turma tinha quase a mesma condição, ou seja, poucos recursos. Então, isso uniu muito a turma, nós éramos uma turma muito unida, né? Fazíamos brindes, festas, enfim, para conseguir dinheiro para a gente custear no final a nossa formatura, né? Enfim, durante a faculdade transcorreu tudo bem, a minha turma era uma turma muito questionadora, conseguiu mudar bastante coisa, não para a gente, mas eu acho que a finalidade, o objetivo nosso foi cumprido. Nós mudamos o ensino de cardiologia da escola, mudamos o ensino de nefrologia na escola, ou seja, com as nossas atitudes, os professores começaram a pensar, na realidade, no estudo que estavam ofertando para as turmas, né? Bem, terminei aí a faculdade em 1991 e falei, agora é hora de fazer a residência, né? Durante a faculdade, sendo monitora de anatomia, eu conheci o professor Fernando Musso. O professor Fernando Musso era um dentista e foi meu professor de anatomia. Meu ídolo, é meu ídolo até hoje, né? Quando eu formei, inclusive, ele esculpia, né, em madeira, e ele me presenteou com um quadro de uma das estátuas que ele esculpia. Então, quando eu tinha férias, eu não ia para casa, eu ficava lá com o professor Musso, dissecando, preparando peças. Por quê? Porque eu fui monitora da enfermagem, eu dava todo o curso de anatomia prática da enfermagem, juntamente com uma pediatra que era professora de anatomia para a enfermagem. Isso me ajudou muito, principalmente porque atualmente eu sou cirurgiã, então a anatomia ajuda bastante, né? Terminando a faculdade, aí eu falei, vamos lá, vamos fazer residência, né? Então, como eu falei, eu conheci um indivíduo lá, um professor da anatomia, que era cirurgião pediátrico, chamado Roberto Detoni. E ele que me deu bastante força para escolher, na realidade, a profissão que eu tenho hoje, que é cirurgião pediátrico, né? Parte da minha carreira que eu faço é cirurgia pediátrica. Daí eu queria fazer então residência de cirurgia pediátrica. Na realidade, no início eu queria ser anatomista, mas o professor Fernando Musso, como eu disse, é o meu ídolo, ele disse, Maris, você vai morrer de fome. E eu dizia para o professor Musso assim, porque ele falou, professor, neste país ele não é valorizado. Então, ele falou, você vai morrer de fome. Eu disse, professor, enquanto existir refeitório universitário, a gente não vai morrer de fome. Foi uma brincadeira. Mas eu acho que é até arriscado isso, né? Que muitas vezes falta comida nos restaurantes universitários, enfim. Mas aí, então, como eu disse, eu decidi fazer a cirurgia pediátrica e prestei a prova de residência, né? Na minha cabeça, eu queria passar bem próximo de Vitória para ficar com a família. Então, prestei prova no Rio de Janeiro. Prova de residência no Rio de Janeiro era uma prova que já era um pouco direcionada. 50% eram questões da sua área que você queria fazer e as outras 50% as 4 outras grandes áreas, né? Fui bem na prova, mas quando eu saí da prova, tive a notícia que a prova foi anulada por fraude. A prova da escola era a última, a prova da escola foi em janeiro, eram 180 questões em 3 horas. E para a gente que morava lá no interior, entrar na escola paulista era impossível, era uma coisa bem impossível para a gente. Porque a história que a escola protege, só entra os alunos da escola, enfim. Aí eu entrei aqui na universidade, eu acho que desígnio de Deus, né? Porque eu tive algumas barreiras a ser vencidas até chegar aqui na escola, né? Mas aí chegando na primeira semana, essa coisa de que a escola só protege os alunos deles, que a escola só cuida bem de quem forma na escola, caiu por terra. Eu fui muito bem recebida aqui na escola, né? E muito bem tratada pelos meus pares, né? Meus colegas de residência, enfim. Aí eu passei por 2 anos de cirurgia geral e resolvi fazer cirurgia pediátrica. Entrei na cirurgia pediátrica, fiz aí então 2 anos de geral, 3 anos de cirurgia pediátrica. Fui muito feliz nessa época, muito, né? Era um trabalho exaustivo, né? Porque era 1 por ano. A gente chegava a virar noites aqui, dentro do pronto-socorro e eu morava
dentro da cirurgia pediátrica, e eu morava na moradia da escola que ficava na Napoleão de Barros. Mas, assim, era um trabalho muito compensador, você via lá a sobrevida das crianças, e a gente era uma família, né? A escola, na realidade, nós éramos uma família, né? Todo mundo se ajudava, enfim. Terminei aí a cirurgia pediátrica e, na realidade, eu comecei a dar aula para os alunos em 1996 ainda, eu era um R4, quando um professor não pôde dar as aulas que ele precisava dar para o 4º ano, e eu me ofereci para dar aula. Porque, na realidade, com o passar do tempo, eu fui descobrindo que eu fiz medicina para ensinar. Né? Eu acho que esse é o meu ofício, esse é o meu objetivo, acho que foi o que foi preparado para mim. Então, eu gosto muito de ensinar, né? Eu dependo de aluno estar do meu lado para que eu esteja bem, que eu seja feliz, enfim, parece masoquismo, mas hoje é o que me dá estabilidade, né? Enfim, aí, como eu disse, comecei a dar aula em 96, os alunos gostaram da aula e desde então, outro ídolo meu aqui da escola, chamado professor José Pinos, né? Ele me deu essa oportunidade de dar aula para os alunos e ele disse, bem, já que os alunos gostaram da tua aula, você pode continuar dando aula aí para eles sem problema nenhum, e eu continuei, né? E a partir daí eu recebi de uma grande amiga também, a doutora Roseli Judes, começar a fazer gestão. E eu jamais imaginei que eu serviria para isso, fazer gestão, né? E ela falou, não, eu acho que você leva jeito, vamos lá, enfim. Aí eu tive alguns problemas dentro da cirurgia pediátrica que me levou para o caminho da gestão. Aí, chegando lá, eu fui, então, ser assessora da diretoria clínica no Hospital Estadual de Diadema, um hospital contratualizado, a gestão é feita pela SPDM, e lá, para mim, foi realmente uma escola de gestão. Um pouquinho antes da gestão, vou voltar um pouquinho, no R5, né, fazendo cirurgia pediátrica, eu tive o meu primeiro emprego, que foi um hospital que eu tenho ele muito no coração, chamado Hospital Vila Maria. Esse Hospital Vila Maria, ele era chamado de HSP2, e ele acho que deve ter sido um dos primeiros hospitais que a SPDM gerenciou, né? Lá foi uma escola para mim, né? Treinamento em cirurgia, e lá também foi uma escola, porque lá eu ficava com os alunos, a gente fazia um ambulatório, eu fazia um ambulatório geral e selecionava casos para os alunos atenderem comigo e operar comigo. Foi, nesta época, uma das coisas que mais me deu prazer, foi participar desse ensino cirúrgico dos alunos. Bem, aí com este vínculo do Vila Maria, eu fui fazer, então, através do convite da doutora Roseli, gestão nesse hospital que eu contei, que é o Hospital Estadual de Diadema, uma outra escola de gestão. Como eu fui para a gestão, eu senti necessidade de fazer um curso de gestão. Aí eu fiz um MBA na FGV Strong, que é um curso de gestão em administração hospitalar. Então, eu acho que isso me ajudou muito. Primeiro, ir para a parte prática. Em seguida, fazer esse curso. Eu pude aproveitar muito a teoria do curso, baseado na minha experiência na parte prática da gestão do Vila Maria. Do Hospital de Diadema. Daí, eu saí do Hospital de Diadema, da gestão, e fui fazer gestão no Hospital de Mogi das Cruzes, sempre a pedido do superintendente das unidades afiliadas, que é o Dr. Nassime Salomão Mansur, né? Então, eu me sentia meio que um extintor, apagador de incêndio. Olha, precisa de você lá, você vai. Aí eu fui, fiquei em Mogi, adorei Mogi. Mogi tinha aluno da Universidade de Mogi das Cruzes, enfim, o ambiente era muito agradável, todos muito agradáveis, a gente era uma verdadeira família, e lá eu fui fazer parte da gestão assistencial. Aí saí de Mogi, vim para o núcleo de gestão assistencial, né? Estava passando por algumas dificuldades, alguns problemas. Aí, no núcleo de gestão assistencial NGA Santa Cruz, que hoje virou uma unidade básica de saúde, a professora Eleonora, que cuidava do curso de saúde da mulher e da criança, viu nesse estabelecimento de saúde um campo muito bom para os alunos fazer
a saúde da mulher e da criança. Aí juntou a fome com a vontade de comer, eu falei, professora, vamos lá. Aí a gente reformou toda a unidade, fizemos 4 consultórios para os alunos e uma salinha de discussão que ficava no 3º andar. 2 anos ótimos, fantásticos, os alunos adorando o estágio, foi eleito sempre o primeiro estágio, os alunos gostavam muito. Aí houve uma interferência da Secretaria da Saúde tentando fazer do NGA, o Núcleo de Gestão Assistencial, uma unidade de psiquiatria. Aí o ensino teve que sair de lá e o ambulatório veio para José de Magalhães e as aulas foram aqui na escola, nos anfiteatros da escola, né? Eu fiquei no NGA de 2009 até final do ano passado, quando o Estado resolveu municipalizar a gestão e lá virou uma unidade básica de saúde. E aí eu fui para o AME Idoso, né, o AME Idoso Sudeste, onde eu estou até hoje, lá na parte da gestão. Então, hoje, a minha vida se resume, na realidade, eu sou chefe de plantão do pronto-socorro, quinta 24, né? Tenho uma atividade de ensino, que é na segunda, terça e quarta, onde eu fico com os alunos do 5º ano, no Centro Alfa de Humanização, onde lá a gente atende casos de cirurgia, né, de pequenos procedimentos, e a gente faz ali junto com o aluno, né, o aluno atende, em seguida opera, depois acompanha na hora de retirada dos pontos, a gente vê o anátomo patológico e dá alta para o paciente. É uma atividade fantástica que hoje me dá muito orgulho, né? Paralelamente a isso, eu fiz meu doutorado, né? Eu defendi meu doutorado em 2001, né? Fiz doutorado em catéter de Tenkoff, né? Diálise peritoneal infantil. Participei de uma equipe de transplante renal aqui no Hospital do Rim, com o professor José Carlos Batista, né? A gente transplantou bastante. No meio do caminho também recebi um convite para ser delegada do CRM, onde eu fiquei 18 anos avaliando sindicâncias, enfim. Essa atividade do CRM me instigou a fazer um curso, que foi um MBA em Direito Médico, na Escola Paulista de Direito. Então, eu fiz doutorado, um MBA em Gestão Hospitalar e um MBA em Direito Médico, para me ajudar nas sindicâncias, né? Então, essas foram as minhas atividades, né? Então, no meu percurso tivemos várias barreiras, mas eu acho que foram elas que me fizeram crescer, evoluir, ser o que eu sou hoje, na realidade, né? Paralelamente também, eu sempre gostei de projetos sociais, né? Eu participo desde a faculdade, a gente participa, aliás, desde o ensino médio, a gente, lá em Colatina, a gente visitava asilos no fim de semana, enfim, isso está enraizado, acho que está no meu sangue, né? Aí, aqui na escola, eu procurei também fazer esse tipo de projetos, e aí, quando o professor Antônio Carlos Lopes, ele era diretor da escola, né? Quando ele assumiu a diretoria, ele disse que tinha feito uma parceria com as Forças Armadas, enfim, e aí eu fui falar com ele, professor, não entendo como pode medicina, Forças Armadas. Aí ele me falou que a Marinha tinha os navios da Esperança, né? Aí ele me passou o telefone do comando, do 8º Distrito Naval, e lá eu fui, enxerida, né? Quando eu quero, eu vou, é o objetivo, né? Liguei lá, marquei uma reunião e eu falo que, assim, às vezes não é sorte, às vezes quase sempre é estar na hora certa, no lugar certo. Quando eu cheguei no 8º Comando do Distrito Naval, que é aqui no estado de Israel, estava voltando de Manaus, onde fica sediado os navios da Esperança, que são os navios da Marinha de assistência hospitalar. Ele estava voltando de lá, ele tinha ficado lá por 3 anos. Era um apaixonado por aquele trabalho. E aí juntou uma paixão aqui com outra paixão de lá, e na realidade nós conseguimos fazer uma parceria com a Marinha, né? A priori, eu já tinha em mente na minha cabeça que eu iria fazer um projeto chamado Médico em Fronteira. Por quê? Porque, na realidade, uma vez na sala de transplante, né, na sala de cirurgia, a gente estava aguardando chegar o doador, e a anestesista virou e falou assim, ai, Maris, você precisa ir para a África. Eu estive na África e a gente
operou 5 criptorquidias, enfim, várias crianças. Aí o professor José Carlos disse, precisa ir para a África para fazer isso? Aí eu disse, eu vou criar um médico em fronteira. Isso foi 2 anos antes do contato com a Marinha. E isso ficou na minha cabeça. Na realidade, quando o professor Antônio Carlos disse que teria feito essa parceria com a Marinha, com as Forças Armadas, me veio na cabeça, eu falei, pronto, tá aí, eu posso fazer o médico em fronteira nos navios da Esperança, né? E aí, com esta conversa com o 8º Distrito, a coisa evoluiu, nós fizemos um acordo de cooperação, que vence agora em novembro, mas nós já estamos tomando algumas medidas para poder renovar isso, né? E esse projeto, no início que chamava Médico em Fronteira, quando eu fiz a primeira viagem, eu fui sozinha, né? Foi uma colega minha junto, Sandra Guaré, mas a ideia era ver o quanto isso era seguro para o aluno. Por quê? Na minha cabeça, eu queria mostrar para os alunos uma realidade que eles não veem aqui no cotidiano, né? Tem tudo à mão, tem um hospital à mão, enfim. Aí eu fiz essa viagem sozinha, a Marinha preparou tudo para tudo dar certo, mas deu tudo errado. Foi temporal, a gente subindo para o barranco, enfim. Mas eu vi que era seguro e a Marinha é fantástica, ela recebe muito bem, né? Eu voltei para São Paulo, fui de novo no 8º Distrito Naval, conversei com este comandante que estava no Distrito Naval aqui no 8º Distrito e a gente marcou a primeira viagem. Fizemos a primeira viagem e nesta primeira viagem a gente viu que muitos indivíduos sem registro. Então eu falei, é muito mais do que medicina em fronteira. Existe uma ação de cidadania. E aí a gente mudou o nome do projeto para Saúde e Cidadania em Fronteira, né? Esse ficou o nome do projeto. A partir daí, o nosso objetivo neste projeto é levar saúde com qualidade e dignidade onde houver vidas. E o outro objetivo é promover ações de ensino, né, com alunos, residentes, pós-graduandos, né, de forma a mostrar para eles que existe aí uma outra vida, parece um outro país, né, fora de São Paulo. Então, é muito interessante ver o depoimento dos alunos. Os alunos vão de um jeito e voltam do outro, voltam melhores do que na realidade eles vão em termos de atenção ao paciente, a relação médico-paciente, né, enfim. Este projeto, na realidade, 3 alunos do 4º ano chegaram um dia para mim e falaram, professora, vamos criar a liga do projeto. Eu falei, não, liga do projeto? Por quê? Não tem condições. Esse projeto, a gente não tem campo de estágio aqui, enfim. E aí eu fui para casa e pensei, nas primeiras viagens que eu fiz, os alunos, eles demoravam pelo menos uma semana para se adaptar e começar a tocar mesmo aí as atividades assistenciais. E aí eu pensei que se eu montasse um ambulatório, meio que parecido com o que a gente atende na Amazônia, que eu conseguiria diminuir um pouco esse espaço que eles tinham lá de adaptação, né? E é uma pena que, na realidade, eu não tenho como comprovar isso com resultados palpáveis, mas resultados observacionais, quer dizer, a minha observação foi, assim, fantástica. Ou seja, os alunos chegam, já põem a mão na massa, ou seja, aquele período de adaptação eu consegui encurtar basicamente em um dia. Então, a Liga foi criada, né, em 2015, ela tem os seus 6 ambulatórios, né, ela é uma liga eminentemente prática. Mas a Liga ela não é o projeto social. A Liga, ela prepara os alunos para participar do projeto social. E o mais interessante é que a Liga está fazendo 5 anos e hoje eu tenho na Liga preceptores que passaram pela Liga. Isso não tem preço, né? A gente conseguir formar indivíduos, conseguir embutir na cabeça deles a importância do projeto e eles serão a continuação do projeto, né? Eu tenho mais alguns anos, mas a minha ideia é formar indivíduos para continuar esse projeto, né? Fora isso, a gente também tem um projeto ligado até o voluntariado da escola e a Liga, que é um projeto na comunidade Mário Cardim. Isso foi um pedido do professor Manuel Girão, né, que me chamou e falou, Márcia, eu gostaria que você fizesse um projeto com os alunos nessa comunidade. Até mesmo por causa da curricularização da extensão, enfim. Daí eu peguei alguns alunos e desenhamos o projeto.
né? Desenhamos um projeto em 4 eixos, né? Um eixo assistencial, um eixo de saúde bucal, um eixo de cidadania e o outro eixo seriam oficinas junto à comunidade. O assistencial nós começamos, é o estudo epidemiológico da região, a gente conseguiu ir em 4 visitas à comunidade, nós conseguimos cadastrar 110 famílias, dá em torno de 360 pessoas, mas a gente ainda está em fase de cadastro, com a pandemia a gente precisou dar uma parada e a ideia na realidade é, depois que terminar todo esse cadastro das famílias, pegar e fazer uma estratificação de risco. Os que tiverem risco mais alto, eles serão levados para o Centro Alfa para ser atendido pelos alunos, né? Então, a Liga já vem atendendo alguns casos de pediatria, alguns casos desses 110 cadastrados, a gente já fez esse estudo e quem tem diabetes e hipertensão já estão sendo vistos na Liga, né? A ideia é ampliar esse atendimento aí para os alunos do 5º ano no Centro Alfa. Então, são esses os projetos e, na realidade, eu gostaria aí de agradecer a oportunidade, né, de poder contar um pouquinho da minha trajetória, né? Tem muitas coisas que provavelmente eu tenho esquecido. Também gostaria de deixar aí, diz que conselho não se dá, né? Mas enfim, deixar para vocês alguma coisa baseado naquilo tudo que eu vivenciei. Como eu disse, entrar na escola paulista para mim era impossível, né? E eu sou muito adepta a São Francisco, né? Eu gosto, eu sou católica, eu gosto de ir à missa, enfim, e adepta de São Francisco. E tem uma frase de São Francisco que me motiva sempre, que ele disse o seguinte: quando você não sabe o que fazer, comece fazendo o que é possível, depois o que é necessário, e com o tempo você estará fazendo o impossível. Então, chegar na escola paulista, que era impossível para mim, né? Comecei devagar, fazendo o cursinho, enfim, fazendo a faculdade, vindo para São Paulo, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu deixei minhas malas na rodoviária para começar a residência, então comecei a fazer o que era possível. Depois fui atrás de uma moradia, era necessário ter uma boa moradia para levar à residência, né? E quando eu deparei, eu já estava formada, cirurgiã pediátrica, participando do ensino, enfim, eu atingi, na realidade, o impossível, né? E uma outra frase que eu gosto muito é: medo de errar sempre tive, mas é o medo de errar que me faz ter paciência.